As mulheres mais ricas que conheci têm algo em comum, e não é dinheiro. É a forma como elas pensam, se comportam e se tratam. Enquanto a maioria busca fórmulas rápidas para enriquecer, elas seguem hábitos silenciosos que moldam uma mentalidade de abundância. São gestos pequenos, decisões diárias, escolhas conscientes que parecem simples, mas mudam tudo. Esses hábitos não estão em livros nem em cursos de finanças. São comportamentos aprendidos na prática, em momentos de recomeço, perda e superação. Eu mesma aprendi muitos deles quando precisei reconstruir minha vida do zero. Descobri que o dinheiro é consequência. O verdadeiro segredo é quem você se torna enquanto o conquista. As mulheres ricas não nascem prontas, elas se treinam. E o que vou te mostrar hoje não é teoria, é transformação real. Se você quer aprender os hábitos que silenciosamente constroem riqueza e liberdade, deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Porque esses 9 hábitos podem ser o ponto de virada da sua vida. Primeiro hábito: elas tratam o dinheiro com respeito. Não com medo, as mulheres ricas não fogem do dinheiro, nem o tratam como um fardo. Elas o encaram como um parceiro, uma energia que responde à forma como é cuidada. Eu precisei quebrar muitos padrões para entender isso. Por muito tempo, eu via o dinheiro como algo que não era para mim. Evitava olhar meu extrato, tinha vergonha de falar sobre finanças e me sentia culpada quando ganhava mais do que esperava. O resultado era o mesmo. O dinheiro chegava e desaparecia, como se sentisse que não era bem-vindo. Um dia, uma mulher que admiro muito me disse algo que mudou tudo. O dinheiro vai onde é respeitado, não onde é temido. A partir daí, comecei a mudar minha relação com ele. Passei a observar, anotar, agradecer cada valor que entrava e saía, não com desespero, mas com consciência. E, curiosamente, o dinheiro começou a ficar. Mulheres ricas não tratam o dinheiro como inimigo. Elas o conhecem, conversam com ele e o fazem circular com propósito. Essa leveza cria fluxo, e é nesse fluxo que a abundância nasce. Comente: respeito o dinheiro que quero atrair. Essa frase é o primeiro passo para transformar o medo em consciência e abrir espaço para o dinheiro te reconhecer como dona da própria vida. Segundo hábito: elas vivem abaixo do que ganham, mas pensam acima do que tem. Mulheres ricas não gastam para provar nada. Elas gastam com propósito. Aprenderam que o segredo não está em quanto você ganha, mas em como você se comporta com o que tem. E esse foi um dos hábitos que mais transformou minha vida. Durante anos, eu confundia liberdade com ostentação. Achava que quanto mais mostrasse, mais bem-sucedida pareceria. O problema é que, no fundo, eu estava tentando comprar respeito. E o respeito nunca vem da aparência. Até que um dia, cansada de me sentir exausta e endividada, decidi inverter a lógica. Comecei a simplificar. Cortei o que não fazia sentido, substituí excessos por escolhas conscientes e aprendi a amar a sensação de ter sobra. A paz de ver o dinheiro crescendo e não sumindo é uma forma silenciosa de poder. As mulheres ricas entendem que viver abaixo do que ganham não é limitar-se, é criar espaço para expandir. Elas não querem parecer ricas, querem ser livres. E liberdade é quando o dinheiro trabalha por você, não o contrário. Comente: eu vivo com propósito, não para provar. Essa frase representa o início da maturidade financeira. O momento em que você decide que a sua vida vai refletir segurança, não aparência. Terceiro hábito: elas se pagam primeiro. Antes de pagar qualquer conta easy é um dos hábitos mais poderosos e mais ignorados. As mulheres ricas sempre se colocam em primeiro lugar financeiramente. Não por egoísmo, mas por consciência. Elas entendem que se não priorizarem o próprio futuro, ninguém fará isso por elas. Eu aprendi isso no momento em que percebi que meu dinheiro acabava sempre da mesma forma. Pagava tudo e todos e deixava para mim o que sobrava, que, claro, era quase nada. Até que uma mentora me disse: o que sobra não constrói liberdade, o que você separa, constrói. Essa frase virou um divisor de águas. No mês seguinte, decidi fazer diferente. Assim que o dinheiro entrou, separei 10% para mim, antes de qualquer conta. Era pouco, mas era o símbolo de uma nova mentalidade. No começo, parecia impossível manter. Mas conforme esse hábito se tornou natural, algo começou a mudar. Eu deixei de me sentir refém do dinheiro e passei a me sentir dona dele. A energia da abundância é assim.
ela cresce quando é respeitada. Mulheres que se pagam primeiro não estão apenas economizando, estão se escolhendo. Se você ainda sente que o dinheiro escapa das suas mãos, que nunca é suficiente ou que sempre precisa recomeçar, saiba, o problema não está no quanto você ganha, mas em como você se relaciona com o que tem. Eu também vivi essa sensação, a de estar sempre correndo, sempre tentando e ainda assim me sentindo presa. Foi aí que entendi. Riqueza não se constrói com fórmulas, se constrói com consciência. E é exatamente essa consciência que falta para a maioria das mulheres. Porque fomos ensinadas a cuidar de todos, menos de nós. Fomos treinadas para trabalhar, mas não para prosperar. O dinheiro, quando mal compreendido, se torna um ciclo de medo. Mas quando você entende o seu poder, ele se torna o seu aliado. Foi por isso que eu criei o Código da Riqueza, um guia direto, prático e profundo, feito para te ensinar a reescrever sua relação com o dinheiro e construir segurança financeira com leveza e propósito. Lá dentro, você vai descobrir como ativar sua mentalidade de prosperidade, curar padrões de escassez e, finalmente, criar uma vida em que o dinheiro trabalha a seu favor e não contra você. Você não precisa se adaptar à escassez, você precisa aprender a se expandir. Se quiser transformar sua vida de verdade, acesse o link que está no primeiro comentário fixado. Quarto hábito: elas aprendem a investir em si mesmas antes de buscar retorno financeiro. As mulheres ricas sabem que o maior investimento que existe não é uma ação, um imóvel ou um negócio, é nelas mesmas. Antes de multiplicar o dinheiro, elas multiplicam o conhecimento, a autoestima e a clareza. Porque o dinheiro só cresce nas mãos de quem se sente capaz de administrá-lo. Eu aprendi isso quando percebi que passava anos tentando fazer o dinheiro render, mas não investia nada em me entender. Trabalhava muito, mas não tinha direção. Até que um dia, decidi mudar a prioridade. Peguei o pouco que tinha e investi em um curso de finanças pessoais. Na época, parecia um gasto. Hoje, entendo que foi o primeiro passo da minha virada. Aquele aprendizado abriu minha mente, me deu poder de decisão e transformou minha relação com o dinheiro. As mulheres que realmente crescem entendem que investir em si não é luxo, é fundamento. Elas compram livros, buscam mentoras, fazem terapia, aprendem sobre negócios e se cercam de referências. O retorno vem em forma de clareza, oportunidades e confiança. Mulheres que se valorizam se tornam imbatíveis, porque ninguém pode tirar o que elas constroem dentro de si. Comente: sou meu maior investimento. Essa frase simboliza o ponto de virada entre sobreviver e prosperar. O momento em que você começa a tratar a sua evolução como prioridade absoluta. Quinto hábito: elas controlam o emocional antes de controlar o dinheiro. As mulheres ricas sabem que nenhuma planilha funciona se a mente estiver em caos, porque o dinheiro é consequência da energia emocional que o conduz. Se você gasta para aliviar a ansiedade, se endivida para se sentir aceita ou guarda por medo de faltar, o problema não está nas finanças, está nas emoções. Eu aprendi isso depois de um período em que o dinheiro simplesmente desaparecia. Eu dizia que era azar. Mas a verdade é que cada decisão financeira vinha de um estado emocional desequilibrado. Quando me sentia triste, comprava. Quando estava insegura, aceitava qualquer proposta. E no fim me sentia culpada. Um ciclo sem fim. Até que percebi que precisava parar de tentar organizar números e começar a organizar sentimentos. Comecei com um simples exercício. Antes de gastar, respirava e me perguntava: isso vem da minha necessidade ou da minha emoção? Essa pausa mudou tudo. Passei a entender que o autocontrole financeiro nasce do autoconhecimento. As mulheres que têm poder sobre o dinheiro dominam primeiro a si mesmas. Elas não agem por impulso, agem por consciência. Comente: minhas emoções não controlam meu dinheiro. Essa frase simboliza o início de uma nova era na sua vida financeira. Uma era em que a razão e a sensibilidade andam juntas, criando equilíbrio e prosperidade real. Sexto hábito: elas escolhem com quem compartilham suas ideias e energias. Mulheres ricas entendem que energia é investimento e que o ambiente pode ser tão determinante quanto o próprio esforço. Elas não falam de sonhos com quem vive de desculpas. Não pedem conselhos a quem tem medo de tentar.
Sabem que crescer exige proteger o que estão construindo, inclusive das opiniões certas nas bocas erradas. Eu aprendi isso na prática, quando percebi que minhas ideias morriam no mesmo lugar em que nasciam, nas conversas erradas. Eu compartilhava planos com pessoas que não acreditavam em si mesmas e saía dessas conversas menor. Um dia, decidi fazer o contrário. Fiquei em silêncio. Trabalhei quieta, compartilhei só com quem vibrava na mesma direção. E, de repente, os resultados começaram a surgir com muito mais leveza. As mulheres ricas não se isolam, mas são seletivas. Elas se cercam de quem inspira, ensina e eleva. Elas sabem que a mente cresce no solo certo. A energia certa multiplica, a errada drena. Por isso, proteger a sua é um ato de inteligência, não de arrogância. Comente. Meus planos merecem ambientes férteis. Essa frase simboliza o início de uma nova fase, aquela em que você deixa de desperdiçar energia explicando e passa a investir energia construindo. 7º hábito. Elas constroem riqueza de forma discreta, mas intencional. As mulheres ricas não anunciam o que estão fazendo, elas apenas fazem. Entenderam que prosperidade não precisa de plateia, precisa de foco. Enquanto o mundo exibe resultados, elas cultivam raízes. Trabalham em silêncio, plantam estratégias e colhem em paz. E quando aparecem, já estão em outro nível. Eu aprendi isso depois de perceber o quanto o barulho me distraía. Cada vez que contava um novo plano, perdia força. As opiniões, os julgamentos, até os elogios me tiravam do centro. Foi então que decidi fazer diferente. Escolhi o silêncio. Comecei a trabalhar nos bastidores, a deixar que os resultados falassem por mim. E, curiosamente, tudo começou a fluir com mais facilidade. O silêncio me deu poder. As mulheres ricas sabem que o segredo da constância é proteger o processo. Elas não precisam provar nada porque confiam na jornada. O foco delas está em construir, não em convencer. Riqueza verdadeira não grita, ela vibra. Comente. Meu silêncio é minha estratégia. Essa frase representa o momento em que você entende que a força não está em ser vista, mas em ser sólida. 8º hábito. Elas transformam disciplina em liberdade. As mulheres ricas não veem disciplina como prisão, veem como o caminho para a verdadeira liberdade. Elas sabem que a constância é o elo entre o desejo e a conquista. Enquanto muitos esperam sentir motivação, elas agem mesmo sem vontade, porque entenderam que a liberdade de escolher vem da força de manter o que decidiram. Eu aprendi isso no momento em que percebi que esperava o dia certo para começar. O dia em que eu teria mais energia, mais tempo, mais clareza. Esse dia nunca chegou. Foi quando percebi que disciplina não é sobre sentir, é sobre fazer. Decidi acordar 30 minutos mais cedo todos os dias, sem exceção. No início foi difícil, mas com o tempo se tornou natural. E essa pequena decisão me mostrou algo imenso. Quando você domina seus hábitos, o mundo se ajusta ao seu ritmo. As mulheres ricas não são as mais motivadas, são as mais comprometidas. E é essa diferença que as torna livres. Disciplina é a ponte que transforma sonhos em rotina e rotina em resultados. Comente. Minha disciplina cria minha liberdade. Essa frase representa o momento em que você para de esperar sentir pronta e começa a agir como quem já é. 9º hábito. Elas pensam no longo prazo e não negociam seus padrões. Mulheres ricas não constroem para o agora, constroem para o sempre. Elas sabem que decisões impulsivas podem custar caro e por isso fazem cada escolha pensando em quem querem ser daqui a 5 ou 10 anos. Essa mentalidade é o que as protege de retrocessos e mantém sua energia focada no essencial. Eu aprendi isso quando percebi o quanto eu vivia no imediatismo. Comprava para me sentir bem, aceitava o que aparecia, mudava de ideia na primeira dificuldade. Até que um dia entendi que o sucesso que dura não nasce da pressa, nasce da paciência. Comecei a pensar como a mulher que eu queria ser. Essa versão de mim aceitaria isso? A resposta muitas vezes foi não. E cada não me aproximava mais da minha nova realidade. As mulheres ricas não negociam seus padrões, porque sabem que cada escolha é um voto para a vida que estão criando. Elas agem com estratégia, mesmo quando ninguém está vendo. Paciência e visão são as chaves da abundância silenciosa. Comente. Eu ajo hoje pela mulher que quero ser amanhã.
Essa frase sela o compromisso de viver com intenção e construir algo que dure. Esses 9 hábitos são o verdadeiro alicerce da riqueza feminina. Respeitar o dinheiro, viver com propósito, se pagar primeiro, investir em si, dominar o emocional, proteger a energia, agir em silêncio, transformar disciplina em liberdade e pensar no longo prazo. Não é sobre fórmulas, é sobre consciência. É entender que cada escolha é uma semente e que a abundância não é acaso, é consequência. As mulheres ricas não nasceram diferentes. Apenas decidiram parar de repetir padrões e começaram a criar os próprios. Se esse vídeo te fez enxergar a riqueza de uma nova forma, deixa o seu like. Se inscreve no canal e escreve nos comentários. Estou pronta para construir minha liberdade financeira. Porque o primeiro passo da riqueza é acreditar que você pode ser dona da própria história.